Oi pessoal, boa noite. A gente teve aqui um probleminha com a internet, mas já voltou. Espero que esteja dando para ver e me ouvir. Vão enviando a live para os colegas, pessoal, para que todo mundo possa ter acesso. Esse que é um tema muito interessante e legal. A discussão hoje será muito boa. Iremos receber uma pessoa que entende bastante do tema, né? E da Aline, que é uma moça fenomenal, inteligentíssima. Tive a oportunidade de conhecê-la. Vão enviando a live para os colegas e Daline já está por aqui. Eu vou colocá-la na live. Só esperar ela aceitar. Pessoal, eu queria que vocês colocassem aí se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá conseguindo me ouvir? Por mim, tudo ok. E aí? Tudo ok. Tudo ok. Tá tranquila? Tudo tranquilo. Então, O som tá bom? Então, pronto. Tá bom, tá sim. Tá ótimo. Ótimo. Pronto. O pessoal em casa também consegue me ouvir e ouvir a Idaline. Pessoal informado. Pronto. Então tá ótimo. Tudo bem, Idaline? Tudo bom, Leandras? Graças a Deus, né? Tudo em paz. Eu tive um probleminha inicialmente com a internet, mas já foi resolvido. Então, eu vou te apresentar e a gente inicia, certo? Certo. Pronto. Deixa eu só pegar aqui as anotações. Pessoal, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa AgroLive, né? Nós estamos recebendo aqui hoje a Idaline Pessoa, que ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal da Paraíba, né? Lá em Areia. Tem mestrado em Ciências Agrárias pela Universidade Estadual da Paraíba. Onde desenvolveu pesquisa lá no laboratório de microbiologia do solo da Embrapa, que foi com ênfase em microbiologia do solo, trabalhando com seleção de bactérias promotoras do crescimento, né? E bactérias fixadoras de nitrogênio, né? E atualmente ela é doutoranda do pós-graduação em ciências do solo da UFPB. Então, Idaline, sinta-se à vontade, o espaço é todo seu. Obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite, né? Porque é um tema muito importante e eu acho... Mande para mim pelo WhatsApp. Tá, Idaline, só ouvi um corte. Tu tá com fone? Deixa tentar usar o fone. Pronto. Acho que agora tá melhor, né? Melhorou agora o áudio. Melhorou para todo mundo, pessoal? Coloca um joinha aí só pra gente saber se tá bom o som, a imagem também. Oi, Daline, tu tá conseguindo me ouvir? O pessoal tá falando que o teu áudio tá baixo.
Pro... Tira o fone e coloca novamente. Desculpa. Veja agora. Fala aí pra ver. Aí, tá melhor? Agora melhorou bastante. Pra mim Melhorou? também tava baixo. Melhorou. Pronto. O pessoal de casa melhorou. Confirme Pessoal, aí, coloca por aí o favor. joinha. Confirme aí, porque senão a gente já tenta... Melhorou, O gente. som... O som tá dando para ouvir, o meu e da Aline, o áudio tá tranquilo, pessoal? Pronto, tá ótimo. Pode continuar, Idaline. Não tá saindo o áudio, Daline. Novamente. Tenta sem o fone para ver se melhora. Se dá para ouvir melhor. Pessoal, tá dando para ouvir agora? Fala aí, Daline. Tente ver. Fala aí para ver se eu consigo lhe ouvir. Não, tá bem baixinho, Idaline. Tira o... Já tirou, né? Acho que é o contato do celular. Tente ver novamente aí para ver se acha uma posição legal do fone, para ver se a gente consegue ouvir. E aí? Agora tá melhor. Melhorou bastante. Para mim melhorou bastante. Acho que o pessoal em casa também. Vamos ver. Pronto. Vá, pode continuar. Qualquer coisa, se tiver alguma alteração no áudio... Pronto, você me interrompe e qualquer coisa eu saio e entro de novo. Acho até melhor. Pronto, tá certo. Tá Vou ótimo. sair, você... Tá não, bom, mas som? o áudio tá ótimo agora, é excelente. Pronto, tá então ótimo. Beleza. Viu? Então, voltando, o processo de fixação biológica do nitrogênio é realizado por bactérias, micro-organismos, né, procariotos, que tem por função quebrar a tripla ligação que o nitrogênio tem, porque esse elemento requerido em grande quantidade pela maioria das plantas e tem uma função muito importante para aumentar a produtividade dessas plantas, né? Só que esse nitrogênio ele não está prontamente disponível para as plantas. Existem algumas formas desse nitrogênio ser fixado. São 3 formas. Um processo natural, que é através de descargas elétricas, como raios, por exemplo, que contribui com a pequena parcela, e um processo industrial, que é utilizado para a fabricação dos fertilizantes nitrogenados atualmente, que é chamado de processo Haber-Bosch. No entanto, esse processo ele requer grandes quantidades de temperatura, né, pressão, e tem como combustível principal combustíveis fósseis, como o petróleo. E além de ter um alto custo, esse processo do Haber-Bosch também envolve a questão de poluição ambiental, né? E daí surge o processo biológico, né, de forma natural, que é o processo de fixação biológica, realizada por essas bactérias, que, através de uma enzima, que é chamada da enzima nitrogenase, e através de uma maquinária bioquímica fantástica, né, que sobre temperaturas e pressões normais, ou seja, condições ambiente, essa enzima nitrogenase, ela é capaz de romper essa tripla ligação que esse nitrogênio apresenta. Então, rompendo essa ligação, essas bactérias vão disponibilizar esse nitrogênio para as plantas, na forma de amônio, por exemplo. Essa enzima nitrogenase, ela é considerada muito importante, no entanto, ela existe algumas
particularidades. Dentre delas, é uma enzima que é totalmente sensível à presença de oxigênio. Então, em condições onde há grande quantidade de nitrogênio, provavelmente vai haver a inativação dessa enzima. E ela não vai efetivar o processo de quebra da ligação desse nitrogênio e disponibilizar esse nitrogênio nas formas assimiláveis para as plantas. Outra questão também é a grande diversidade que são encontrados essas bactérias em diferentes habitats. Atualmente, muitos estudos também estão voltados para a fixação biológica do nitrogênio em nativas, a exemplo de leguminosas, para a restauração de áreas, né, degradadas, que é muito utilizado. O enfoque atualmente também vem sendo com gramíneas, porque grande produção, né, o Brasil tem uma área muito grande de produção de grãos, gramíneas como milho, a cana-de-açúcar, e a fixação biológica do nitrogênio não se restringe só a devolver o nitrogênio na forma assimilável para a planta, mas também através da promoção de crescimento, através de vários outros benefícios. Então, é uma troca mútua que essas bactérias fazem. Na verdade, são as bactérias do bem, né, que nós chamamos. Então, elas só trazem benefícios para as plantas. Existem algumas particularidades no processo de fixação biológica do nitrogênio, que é a diferença desse processo entre fixação biológica do nitrogênio em leguminosas e gramíneas. Isso porque a maioria dos casos conhecidos com fixação biológica do nitrogênio é com leguminosas. E por quê? Essas leguminosas, elas têm a capacidade de formarem umas estruturas nas raízes, principalmente na raiz principal, que são os nódulos, que são aquelas estruturas que nós, no campo, é de fácil percepção. A exemplo do feijão e também de outras culturas de leguminosas. E o caso mais conhecido de sucesso aqui no Brasil é a soja, que praticamente não existe adubação nitrogenada através de fertilizantes, e sim só com a aplicação de inoculantes. Outra questão, como é que ocorre esse processo de formação desses nódulos? Então, é um processo que também envolve toda a bioquímica. Então, a microbiologia, ela está sempre atrelada à bioquímica, porque existe gasto de energia, então, tem consumo de ATP, existe também os processos enzimáticos, ou seja, existem enzimas que estão envolvidas nesses processos, a exemplo da enzima nitrogenase, que vale ressalvar também que a enzima nitrogenase, ela é muito utilizada para, além da versatilidade dela, dessa questão do nitrogênio, também pode catalisar a redução de vários outros substratos. Então, muita gente conhece o processo de redução do acetileno, que é muito utilizado, né? Então, muita gente utiliza essa técnica, utilizando a enzima nitrogenase através da técnica de cromatografia gasosa, que é considerada uma técnica de baixo custo. E também baixo custo e também para identificar micro-organismos que estão fixando o nitrogênio. Outra questão da fixação biológica do nitrogênio em leguminosas é que ocorre uma simbiose. Então, essas bactérias que são de leguminosas, elas são chamadas de rizóbios. E como é que acontece isso? É formada uma simbiose, ou seja, é uma parceria. As raízes, elas vão liberar flavonoides, isoflavonoides, ou seja, compostos, que vão liberar para essas bactérias, ou seja, vão liberar alimento, e essas bactérias, elas vão ser atraídas por esse pelo radicular, que vai ocorrer o encurvamento desse pelo radicular. Então, durante a formação desse processo, essas bactérias, aí nós entramos na parte da genética, essas bactérias, elas têm uns genes, que são genes de nodulação.
Então, elas vão ativar esses fatores de nodulação e dentro da raiz, com o encurvamento desse pelo, vai ocorrer a formação do nódulo propriamente dito. Claro que é dentro desse nódulo que vai ter a ação da enzima nitrogenase. E como eu falei anteriormente, essa enzima nitrogenase, ela apresenta uma certa sensibilidade ao oxigênio. Uhum. E essas bactérias, de maneira fantástica, elas desenvolveram alguns mecanismos para impedir que ocorresse a inativação dessa enzima nitrogenase. Então, de que forma? Através do aumento da atividade respiratória. Então, de forma bem prática, quando elas notam que está ouvindo uma maior produção de oxigênio, elas começam a aumentar essa atividade respiratória para que não ocorra a inibição da atividade da enzima nitrogenase. Uhum. Outra questão também em leguminosas, quem é da área que já viu uma planta de feijão, por exemplo, e partiu um nódulo ao meio e viu aquela cor característica, avermelhada, tem uma proteína que é chamada de leg-hemoglobina. Leg porque é comparativo com o sangue, né? Uhum. E essa leg-hemoglobina, ela tem função de agir como de poder tampão. Ela vai controlar a entrada e a saída de oxigênio para que não ocorra também a inativação dessa enzima nitrogenase. Então, nódulos, na maioria das vezes, quando estão ao parti-lo, né, com uma cor branca ou esverdeada, provavelmente não vai ter a atividade da enzima e não vai estar fixando o nitrogênio. Por conta da inativação da enzima pelo oxigênio, né? Isso. Uhum. Então, assim, para a gente aqui que está aqui, para a gente poder, inclusive, identificar se o processo está ocorrendo de forma correta, partir o nódulo pela cor, a gente consegue fazer essa distinção. Aquela cor vermelha, isso, aquela cor vermelha característica, muito tem a leg-hemoglobina e está em atividade a enzima nitrogenase. Existe alguma espécie, mas se eu não me engano, é algas, que mesmo um gênero, acho que eu não estou lembrada do gênero agora, mas que apresenta um nódulo branco quando está em aberto, mas é questão de raridade. Mas as principais leguminosas, a eficiência está a cor vermelha do nódulo. Certo? Outra questão, essas bactérias, elas podem ser encontradas tanto dentro dos nódulos em leguminosas, também podem ser consideradas de vida livre. Uhum. Então, elas vão estar na rizosfera. Então, o que seria a rizosfera? Seria aquele ambiente próximo à raiz, onde as raízes estão liberando exudados, que são substâncias, polissacarídeos e outras substâncias, e as bactérias vão estar ali, em volta dessa rizosfera. O micromolibdênio potencializa a fixação do nitrogênio pela bactéria. Não é? Eu vou responder aqui, Valmir, rapidinho. Tá. Oi, Daline. Valmir. Só um instante. Se você quiser, eu posso ir anotando para vocês, para não fugir do raciocínio. Eu posso fazendo isso, viu? Mas pode responder essa. Viu? Vou responder, Valmir. Então, o molibdênio ele é muito utilizado na cultura da soja para poder justamente melhorar a inoculação. Porque a nitrogenase ela tem duas unidades proteicas, que é a ferromolibdênio e a ferrovanádio. Então, o molibdênio, quando em deficiência no solo, ele pode dificultar a ativação dessa enzima e também a eficiência do processo de fixação biológica. Então, qualquer dúvida, Valmir, pergunta. Então, essas bactérias, elas podem ser de vida livre, podem estar em simbiose, que são chamadas de simbióticas, que são obrigatórias, que estão dentro do nódulo, diretamente com as leguminosas, e podem também estar endofiticamente, que é dentro da raiz, dentro do caule ou dentro das folhas. Que aí parte também para a diferença entre FBN em leguminosas e FBN em gramíneas. Essa fixação em gramíneas, os estudos começaram aqui no Brasil na década de 50, por aí, 60, com a doutora Joana Doberheim, que ela começou a verificar, e pesquisador é curioso, né? Uhum. Então, ela começou
a observar umas pastagens e algumas coisas assim, e viu que tinha crescimento e o solo não tinha tanta riqueza, né, fertilidade, vamos dizer assim. Então ela começou e iniciou os processos de isolamento e isolou inicialmente de mandioca e depois com gramíneas que tinha uma certa importância econômica, que é a cana-de-açúcar. E começou a ver, através de meios de cultura, né, diferentes, meios de culturas seletivos, que para gramíneas elas não formam nódulo. Então, o processo é totalmente diferente de fixação. E o que é que acontece? Elas podem estar de vida livre, como eu expliquei anteriormente, ali na risosfera do solo. Também podem estar endofiticamente, que a maioria das bactérias em gramíneas estão endofiticamente, que é dentro das partes, né, dos tecidos da planta, de folha, caule, dentro das raízes. E associativas, né, que também são aquelas que vão se associar. E nas gramíneas, são muito utilizados meios seletivos para poder acessar essas bactérias que têm o potencial para fixar o nitrogênio. Esses meios seletivos, na composição dele, não apresentam o nitrogênio, justamente para poder formar uma película no meio, que ele tem uma consistência meio gelatinosa, que é justamente para formar uma película. Então, quando trabalhamos com meios semissólidos, que é assim chamado, é utilizado tubos de ensaio ou tubos de penicilina. No meu caso, eu utilizava esse. E o que é que acontece? Ocorre uma atividade respiratória dessas bactérias e no centro desse tubo forma essa película, que também chamamos de véu de noiva, que ali está nos dizendo, né, querendo nos mostrar que tem a atividade de micro-organismos fixadores de nitrogênio, porque tem a presença da enzima nitrogenase, justamente pelo aquele processo da atividade respiratória que eu falei, das bactérias aumentarem a respiração delas. Oi, Daline, uma questão que a gente está vendo hoje, que o nitrogênio como um macronutriente, mas a gente tem percebido que a questão da fertilidade, utilizando fertilizantes minerais, tem diminuindo principalmente em leguminosas, né? O pessoal hoje tem procurado alternativas até mesmo antes de fazer o plantio, né? Eles fazem o tratamento da semente com risóbio, bradyrhizóbio, para justamente, inclusive, aumentar a questão dessas bactérias ali na semente, na planta, e esse processo ser mais acelerado e em maior quantidade, né? Porque assim, na maioria das vezes risóbio, e risóbios engloba essas bactérias, que são bradyrhizóbio, que são característicos de leguminosas. De gramíneas, por exemplo, nós temos azospirillum e herbasperillum. Muito se trata hoje essa questão de utilização de insumos biológicos, tanto pela questão do custo, né, porque o produtor quer diminuir custo, e também pela questão da qualidade de solo. Então, no Brasil, nós temos solos tropicais que têm, a maioria deles tem um grau de intemperismo elevado, e existem alguns nutrientes que realmente, como o nitrogênio, que apresentam uma alta volatilização, pode ser facilmente lixiviado, às vezes se torna meio que ineficiente a utilização, não ineficiente, mas vai ter um certo prejuízo na aplicação desses fertilizantes. Então, como é que acontece? Utiliza-se o inoculante, inoculando essas sementes, e elas são aplicadas ao solo. Existe todo um processo, né, para essa questão de aplicação de inoculante, porque como se trabalha com micro-organismos vivos, são micro-organismos que têm uma certa faixa de resistência, quando se trata, exemplo, de temperatura. Então, o inoculante deve ser aplicado nas sementes e deixado secar por algum tempo. Essas sementes têm que ser aplicadas de preferência, tem que ser semeada de preferência no mesmo dia. Então, no máximo, com 24 horas. Então, porque são micro-organismos vivos, e aí vai aumentar a eficiência destes, né?
Uhum. Outra questão também é a presença de fósforo. Como você falou, a maioria, muitos macronutrientes, né, que a planta requer, o nitrogênio em grandes quantidades, também tem o fósforo. E quando se trata de solos tropicais, questão Brasil, nós temos solos que apresentam grandes quantidades de fósforo, ou seja, tem uma reserva de fósforo muito grande. No entanto, esse fósforo ele apresenta uma baixa mobilidade. Então, ele não está prontamente disponível porque ele está dissolvido aos colóides, né? Então, todo aquele processo também tem interferência da matéria orgânica, desse processo de estarem dissolvidos. E essas bactérias, muitas delas, têm essa função de solubilizar esse fósforo que está indisponível para a planta e tornar disponível para elas. Então, muitos inoculantes hoje. Então, recentemente foi lançado pela Embrapa, com parceria com a empresa privada, que é o Bioma Foz, que é para o milho, inclusive, para uma gramínea, e vem tendo resultados bem satisfatórios em relação a isso, porque aumentando em torno de 30% a 40% a produtividade, e isso é muito satisfatório, né, para os produtores. Oi, Daline, a gente tem uma outra pergunta que está nesse contexto dessa sua parte inicial, que ele perguntou, no caso as bactérias que fixam o nitrogênio, ela é igual para gramíneas e leguminosas, sendo a única diferença a não formação de nódulos? Então, boa pergunta. A questão é o seguinte, existem bactérias que podem estar tanto em leguminosas quanto em gramíneas. Claro que as bactérias de leguminosas, elas têm sua eficiência maior, vamos dizer assim, na parte de fixar nitrogênio, justamente por essa questão de formação de nódulos. Mas eu tenho um exemplo que foi comprovado, e já tem vários estudos e artigos na área, que bactérias de leguminosas também podem estar em gramíneas. Isso porque a maioria dos testes que são realizados, eu digo testes que são dentro de laboratório, a parte de isolamento dessas bactérias, que é desde você ir ao campo, coletar aquela amostra, fazer todo o processo de desinfestação e utilizar meios de cultura do qual você quer identificar determinada espécie. Existem alguns trabalhos que mostram que bactérias do gênero Rhizobium podem sim estar associadas a gramíneas. No meu trabalho de dissertação, inclusive foi aprovado semana passada o meu artigo para publicação, que eu trabalhei com milho em condições de semiárido, em 2 solos diferentes, e nós tentamos utilizar uma metodologia alternativa de isolamento, que consiste de pegar o extrato. Então, eu peguei as raízes, macerei as raízes e obtive aquele extrato, o suco, né, vamos dizer assim, e fiz a inoculação desse extrato em uma leguminosa, que nós utilizamos na maioria dos estudos o feijão calpi, porque ele tem uma maior promiscuidade, então ele se associa com uma variedade, uma diversidade de bactérias muito grande. Então, eu peguei o extrato das raízes do dessas milho. raízes do milho e inoculei em plantas de milho. Então, resultou que nós identificamos, depois de testes de promoção de crescimento, testes de vaso e outros testes, e fomos para a parte de molecular, né, que foi até a identificação dessas bactérias, 16 bactérias, Bradyrhizobio, 3 Bradyrhizobio, 3 Bradyrhizobio, Mesorhizobio e acho que foi mais agrobactério, se eu não me engano. Então, tem como, sim, mas a iniciativa dos pesquisadores hoje é justamente isso, testar novas metodologias, porque a maioria dessas bactérias de leguminosas, elas têm crescimento lento. Então, podem ser em torno de 3 dias, 4 dias. E tem bactérias do gênero de Rhizobius, né? Bactérias tipo Bradyrhizobio, tem crescimento lento, em torno de 7 dias. E a maioria das bactérias de gramíneas, elas apresentam um crescimento muito rápido. Então, a maioria das metodologias utilizadas anteriormente só iam acessar
e tinham como meios de cultura bactérias, né, de crescimento rápido. Então, nós testamos e fizemos todos os processos e identificamos essas bactérias, só que tem uma ressalva que ainda não tinha para o milho a identificação de Bradyrhizobio. Então, nós conseguimos e os trabalhos estão continuando para que futuramente possa vir a questão de produção de inoculante com Bradyrhizobio advindo de milho, né? Uhum. E Daline, o João Vitor está perguntando se a eficiência no tipo de inoculante, tufoso, líquido ou em gel, ele pode variar de acordo com a textura do solo. Então, João Vitor, essa questão de eficiência do tipo de inoculante, eu acredito que não vai interferir se você for fazer a aplicação direto na semente. O que vai interferir é a questão da dose. Então, o tufoso, o líquido tem uma quantidade de aplicação, né? Que é em torno de, acho que é 100 ml para cada 50 mil sementes. É um cálculo assim. O tufoso, porque tem que o inoculante tufoso, ele precisa de uma solução açucarada. É em torno de 10% dessa solução açucarada que é para justamente ocorrer a aderência desse inoculante na semente. Então, é feito esse preparo e as bactérias ocorre o processo de inoculação para que ocorra essa questão para secar e fazer. Com a questão de textura do solo, acho que não vai interferir, porque quando é aplicado no suco, exemplo de bactérias de plantas de cana-de-açúcar, por exemplo, já é feita a aplicação direto, né, no material lá de aplicação. Então, acho que não vai interferir tanto, porque se você está trabalhando com semente, por exemplo, semente de soja, você já vai interferir. O que vai interferir com a aplicação do inoculante é a população nativa. Então, a questão de competição. Então, os solos, eles apresentam sua população nativa. Então, essas bactérias que já vêm com função conhecida, que já tem depois de vários testes, né, para poder fazer a produção desse inoculante, o que acontece? Essas bactérias, elas passam por diversos testes de questão de adaptabilidade. Por quê? Eu posso testar em condições de areia, por exemplo, o solo tem uma textura totalmente diferente, tem uma população, diversidade, clima. Então, tudo vai interferir. Temperatura, condições nutricionais também podem interferir. Mas quando você vai, a exemplo de Pombal, que tem umas características ambientais totalmente diferentes, bem adversas, né? É verdade. Então, o que é que acontece? A população nativa de lá vai estar adaptada para temperaturas altas, questão de salinidade, né? Então, tudo isso está envolvido. Mas as condições ambientais, de pH do solo também, é outra questão que as bactérias também têm uma certa resistência também em relação a isso. E Daline, as ações antrópicas, a intervenção do homem, né, nesse sistema, de que maneira pode ou não pode diminuir essa população de bactérias fixadoras de nitrogênio no solo? Não necessariamente essas que a gente faz a inoculação, as que já estão lá. Pode acontecer Queimadas, isso? destruição, pode. Tem muitos trabalhos com populações nativas voltados principalmente de bactérias para a recuperação dessas áreas. Para justamente elas estarem envolvidas nesse processo, porque essas ações de questão de retirada de solo, queimadas, o manejo errado do solo em si também, elevadas doses, por exemplo, pode causar excesso de macronutrientes, por exemplo, pode causar eutrofização, né, do solo, das águas, enfim. Então, isso pode ser com que isso venha a dificultar realmente a população dessas bactérias. Entendi. E Daline, o Jair Silva está perguntando qual o período de vida das bactérias fixadoras de nitrogênio. Permanece no solo por muito tempo? Há uma renovação destas frequentemente? Então, a de Jair. Obrigada pela pergunta, Jair.
A questão é o seguinte, essas bactérias, como todo micro-organismo, né, elas vão estar ali no solo. Possa ser, não tem um tempo assim certo, né, de dizer, vai passar tanto tempo. Mas na cultura da soja, que já é uma referência, é aconselhável que faça o processo de inoculação anualmente, porque já existem vários produtores já testaram e viram que ocorre um maior aumento na questão do incremento, né, de produtividade quando ocorre essa inoculação anualmente, porque você vai estar ali com as bactérias, trazendo as bactérias, porque, queira que não, se você aplica as bactérias hoje, elas vão começar a se adaptar ali, vão inicialmente estar realizando suas atividades, e elas vão começar a se adaptar ali às condições. Se tem, um exemplo, nitrogênio mineral, suficiente para suprir as necessidades das plantas, um exemplo é que as bactérias elas não vão exercer sua atividade. Então, se tem alimento ali suficiente para a planta não vai estar com esse processo todo de estar liberando, da bactéria, está sendo atraída para ocorrer esse processo. No caso de soja, há o processo de nodulação. Para gramíneas também, eu penso da mesma forma. E dali ainda uma pergunta, o Essinho está perguntando na questão de gramíneas, que tem as sementes muito pequenas e precisam ser peletizadas. Já existe um mercado para a venda de sementes de gramíneas peletizadas que já venham com algum inoculante? Sementes já podem vir assim, dessa forma peletizada, mas dificilmente ou não vai vir com o inoculante, porque são micro-organismos. Então, não tem como manter, né, a atividade desses micro-organismos. Então, por isso que também existe toda a recomendação, como já foi dito, com essas sementes na questão de aplicação desse inoculante, para manter e ter uma maior eficiência dessas bactérias no campo. Então, existe todo um processo, um manejo, para que ocorra um melhor resultado, né? Porque fungicidas, existem sementes que já vêm tratadas, né? Como nós já sabemos. Então, essas sementes, elas precisam, se precisar ser tratada, é feito isso inicialmente, espera secar e depois vem com o inoculante. Porque o primordial é manter a atividade dessas bactérias, e 100%, né? Para ter uma maior eficácia. E Daline, ainda nessa linha, quando a gente fala de tratamento de sementes, né, com essas bactérias, existe um tempo ideal para que elas sejam semeadas, as sementes, para maximizar essa produção? Tempo ideal, como assim? As sementes que são tratadas, que são inoculadas com essas bactérias, o ideal é, eu posso, como no caso que ele falou, que se a semente já vem tratada, né? Se a gente entende que a semente já vem tratada, pode ser que ela passe 6 meses, 3 meses lá armazenada até chegar ao produtor, ou menos do que isso. Mas quando se faz essa inoculação, geralmente na própria propriedade, esse tempo para essa semente ser plantada, ser semeada, existe um tempo ideal, existe uma determinação para que essas bactérias continuem vivas, aderidas ali naquela semente e vá para o solo? Então, o ideal é que seja feita a semeadura no mesmo dia. No mesmo dia, né? No máximo 24 horas. A gente tem um outro questionamento, o doutor Guilherme está perguntando se existe uma boa eficiência no uso de inoculantes em pós-emergência das plantas. Em pós-emergência, eu não tenho conhecimento dessa questão. Já tem alguns trabalhos que fazem a aplicação foliada inoculante, né? Mas não são muitos estudos, não. A maioria é direto na semente, aplicação direto no suco, porque a bactéria está diretamente realizando suas atividades ali no solo, né? E levando para a planta. Faz essa aplicação antes da semeadura, quando não é inoculada? Sim, direto no suco, Oi, Daline, uma outra questão. Se a gente pega essas bactérias e inocula, também faz com que aquelas que já estejam no solo, elas sejam atraídas mais ainda para essas sementes, para essas plantas, além das que já estão inoculadas?
Então, aí vai ter uma questão de especificidade. Uhum. Não que elas vão atrair. Aquelas que vão para o campo são aquelas que passaram por todo um processo para confirmar a eficiência dela. Então, passou desde o processo em laboratório, testes em casa de vegetação, teste em várias regiões com solos diferentes. E o que é que acontece? Quando elas são inseridas no campo, elas já vêm com a função, né, estabelecida, ou vai fixar nitrogênio, ou vai promover crescimento, ou vai, através, né, da produção de hormônios, ou vai solubilizar fosfato, como já foi dito, também através do controle biológico. Então, elas vão inibir a ação de bactérias patogênicas. Então, não é que elas vão atrair. Pode haver ali uma certa competição, se tiverem bactérias patogênicas, no caso, né? Uhum. Elas podem inibir a ação dessas bactérias, mas se tiverem bactérias benéficas ali, vai depender. Então, se elas tiverem ineficazes também, tem isso, né? Vai ocorrer esse processo de atração, de todo aquele processo que já foi dito anteriormente. E Daline, uma outra questão, né? E como é um tema muito bom, surge muita dúvida, né? A gente quer aprender muito. E está sendo muito proveitoso. Eu acredito que não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo. A gente fez o seguinte, lá em Pombal a gente ia desenvolver um experimento com soja. E a gente comprou um inoculante, né? Um comercial lá que tem essas bactérias. E o professor recomendou que nós fizéssemos primeiro a inoculação no meio de cultura para ver se havia o crescimento dessas bactérias. Sim. E o que foi que aconteceu? Cresceu fungo, cresceu uma infinidade de coisas, mas não cresceu a bactéria, não cresceu. Então a gente acabou abortando. Aí onde eu quero chegar é que se esses inoculantes que são vendidos hoje, assim, qual seria assim, a escala de segurança que realmente são eficientes? E assim, na verdade pode até nem ser isso, pode até ser o tempo desse produto. Ele existe assim um tempo determinado para que eles sejam utilizados? Então, provavelmente tem alguns pontos aí. Houve contaminação do inoculante na hora de manejar. Pode ter sido também contaminação do meio de cultura, dos materiais que vocês estavam utilizando, porque micro-organismos... Olha, microbiologia é um negócio difícil de trabalhar, porque tem que ter muita paciência. Outra questão é a eficiência desses inoculantes, também tem que ver isso, porque você tem que comprar uns que já tenham um certo conhecimento, que tenham testes, né, já comprovado, e também a questão da liberação pelo mapa, porque para sair para produção de inoculante, então essas bactérias passam por diversos testes. Então, provavelmente, eu acho que houve contaminação desse produto. Tu sabe que bactéria era que vocês queriam, que estava lá? Devia ser Bradyrhizobio. Era Bradyrhizobio. E tinha lá até uma escalazinha, né, que vem uma quantidade de bactérias que tem, não é? Isso. Tem mais ou menos às vezes isso? 10 vezes 9 gramas. É isso mesmo. E o pior é que a gente fez o processo todo bem direitinho, né? Como é que se diz? A gente procurou a professora da área de microbiologia, né? Ela nos orientou, a gente utilizou o laboratório dela, inclusive. Aí, primeiro, não cresceu. Aí a gente imaginou que a gente tinha usado um produto lá que já estava vencido. Aí, qual meio de cultura vocês utilizaram? Eu não lembro o nome do meio de cultura. Ela passou lá a metodologia, né? Ela deu uma metodologia que era utilizada especificamente para esse gênero de bactéria lá que tinha no produto. Aí nós fizemos, só que estava vencido, que eu acho que ela, como era muito caro esse produto, ela não queria dar o novo, né, que estava lá. E acabou que ela deu o novo, a gente usou o novo, mesmo assim não cresceu. Não cresceu nada. E depois a gente ainda foram 3 testes. Depois a gente ainda usou no meio de cultura, a gente colocou um fungicida, placas, né, com fungicidas e sem fungicidas. Sim. Porque a gente queria ver se esse fungo estava inibindo o crescimento da bactéria. E nos que tinham fungicida, não cresceu nem fungo nem bactéria. Na verdade, não cresceu nada. Então a gente acabou perdendo dinheiro. Perdeu dinheiro. Aí nós temos... É uma pena. Aí acabou até... Porque a gente queria fazer
fazer esse experimento, né, sem utilizar justamente como se faz hoje, né, que o pessoal não está utilizando fertilizante nitrogenado justamente pela inoculação desses micro-organismos, dessas bactérias na semente, né? Vocês já queriam fazer e testar. É verdade. Aí aqui nós temos uma pergunta do Luderlânio. Luderlândio, ele está perguntando qual a relação da atividade das bactérias nos nódulos com as fases fenológicas da cultura. Pois participei de um experimento com feijão, verificou que após a floração tinha muitos nódulos inativos. Boa pergunta. Exemplo, feijão calpi, os nódulos estão ativos em torno de 30 a 40 dias. É o pico de eficiência ali que eles estão trabalhando. Por quê? Por ser uma planta de ciclo curto, então o que é que acontece? A atividade e o requerimento, né, das necessidades dessa planta vai acontecer justamente nessas fases de floração. Floração e enchimento, né, das vagens. Então, em torno de, quando já passa essa fase de florescimento, realmente ocorre essa questão da inatividade desses nódulos. Então, quando a gente trabalha com isolamento em leguminosas, a exemplo do feijão calpi, o que é que acontece? Nós fazemos a inoculação e a coleta desses nódulos em torno de 30 dias, 30 a 40 dias, justamente é nessa fase que ocorre a maior eficiência desses nódulos. Um outro questionamento é do Fabiano Simplício, né? Ele deu boa noite. Minha pergunta é a seguinte: quanto o produtor rural poderá economizar por hectare com o uso de inoculantes quando comparado com a adubação convencional de nitrogênio, fertilizantes químicos, né? Então, números exatos eu não tenho. Boa noite, Fabiano, e obrigado pela pergunta. A questão é que o inoculante é em torno de R$8. Então, você comparar aí com a necessidade que 1 hectare precisa e em cerca de 50 ml de inoculante líquido, provavelmente serve para inocular cerca de 60 mil sementes quando se trata de soja, então a economia realmente é bem satisfatória. E principalmente o nitrogenado, né? Que tem um custo bem alto. Oi, Dalina, você falou tanto de bactérias fixadoras de nitrogênio em gramíneas como em leguminosas, né? Assim, existem, já é utilizado hoje comercialmente produtos para o tratamento para inoculação nas sementes de gramíneas? Sim. Também, né? Foi lançado, né, recentemente esse bioma FOS que eu falei, que é justamente para solubilização de fosfato. Porque o que acontece? A maioria dos estudos hoje, claro que essas bactérias, elas têm uma parcela significativa de fixação de nitrogênio em gramíneas, só que não tem a eficiência que existe na soja. Uhum. E cerca de 30%. Então, é preciso ter adubação nitrogenada também, mesmo que de forma parcial, em gramíneas. Então, a maioria dessas bactérias tem eficiência mais na promoção de crescimento em gramíneas. Então, a Azospirilo é uma bactéria que já vem sendo recomendada, né, para questão de promoção de crescimento, produção de hormônios, como a auxina, que está envolvido, né, por ter um precursor, que é o triptofano, solubilização de fosfato, como eu já disse, que tem uma eficiência enorme, essas bactérias, e também antagonismo a patógenos, produção de sideróforos, que são agentes que vão quelar, ou seja, eles vão sequestrar aquele ferro e reduzir esse ferro para tornar disponível para a planta, né, ali no solo, e inibir também a ação de determinados patógenos. Então, o que acontece com as gramíneas é basicamente isso. Alguns estudos que vêm sendo realizados hoje em dia é a questão da co-inoculação, que é a utilização de duas bactérias, né? Um exemplo, na soja vem sendo muito utilizado Bradyrhizobio mais Azospirilo. E o Bradyrhizobio, que tem função de fixar, né, diretamente o nitrogênio, e o Azospirilo como promoção de crescimento. Então, vem com resultados satisfatórios, né, porque vem aumentando a produção de soja.
Então, para gramíneas, a maioria dos inoculantes tem mais essa função. Idaline, então essas bactérias, quando utilizadas em gramínea, têm a capacidade de a dissorção daquele fósforo que está lábil ali e passar ele para a solução do solo para que a planta absorva? Isso, ela vai solubilizar. Então, elas vão ocorrer todo aquele processo, então elas vão transformar aquele fósforo que está ali absorvido de uma forma assimilável para as plantas. É fantástico. É muito bom. Inclusive, assim, então não seria só a função de fixar nitrogênio, né? Tem N funções, né? Tem muita função, muita função. Eu acho que, inclusive, algumas que ainda não foram descobertas, né? Que a pesquisa, ela tá certeza. Todos os dias, né? Os estudos não param, porque, assim, sempre tem bactéria nova a ser identificada. É um trabalho difícil, porque existem várias etapas, né? Então, desde o campo, você vir para o laboratório, realizar todos esses testes de promoção, ir para a parte de genética, que eu acho que é uma das partes que você precisa ter mais paciência, que isso no mestrado, eu agradeço muito a minha parceira do mestrado, que era Dalila, que tem dia que você faz tudo e dá certo, no outro dia contamina, e você passa 3 meses assim e não consegue entender o que é que está acontecendo. Então, depois você vê que é uma água purificada que está contaminada, até chegar à parte de identificação dessas bactérias. E também é um alto custo. Entendo perfeitamente. Então, trabalhar com essas bactérias é fantástico, mas também é um trabalho bom de se fazer para quem gosta, né? É verdade. Oi, Daline, é o seguinte, no Instagram, as lives, elas demoram 1 hora. Aí, quando atinge 1 hora, ela por si só já se encerra, né? Aí, onde eu tô querendo chegar com isso? Que a gente já faltam 2 minutos para completar 1 hora e tem uma pergunta que é do Jonathan. Aí o que era que eu queria fazer? A gente encerra e volta, continua a discussão. Pode ser assim? Pode ser. Pronto, pessoal. Então a gente, como o Instagram ele vai encerrar de qualquer maneira, então a gente vai encerrar e voltar à discussão. Não saia, volte novamente porque o papo tá muito legal, interessante. Até já. Até.